Olá, nessa parte da aula a gente vai falar sobre o conceito de ergodicidade, né? Então, por que ele é importante? Porque em geral a gente viu até agora, né, como fazer estimadores lá nos momentos estatísticos a partir de médias de conjunto, né? Só que repara que isso requer que eu tenha várias amostras do mesmo processo estocástico, que pode não ser muito prático, né? Porque às vezes a gente só tem uma ou realização ou uma gravação limitada desse processo, né? Então, aqui é através da média no tempo, tá? E aí uma pergunta que você pode se fazer é possível que médias no tempo deem o mesmo resultado que médias de conjunto? Então, eu posso substituir minhas médias no tempo pela média de conjunto, né? Porque se eu puder fazer isso, fantástico, eu economizo amostras, né? Então fica um problema bem mais simples, né? Sim, e quando isso acontece, né? Nem sempre, mas quando isso acontece, a gente chama que o nosso processo ele é ergódico. Tá? Então as médias sobre qualquer série temporal dão o mesmo resultado que uma média de conjunto. Tá? Então eu posso dizer aí, por exemplo, que o valor médio do meu processo estocástico é dado por essa definição aqui, né? Uma integral de 0 a t do meu processo, vezes 1 sobre t, fazendo o t indo para o infinito. Então eu faço a média com o meu sinal o maior possível. Né? Basicamente é isso daí. A média no tempo, se isso for verdade, né? A média no tempo sobre qualquer série temporal, qualquer amostra da minha série temporal, dará o mesmo valor que uma média de conjunto. Tá? Se o sinal considerado tiver um comprimento finito, t, né, então a gente tem um estimador do valor médio por esse mi chapéu aqui, ou x barra, né, dado por esse jeito. Né. Se o sinal foi digitalizado a cada delta segundos, então esse t aqui é um n delta, né, então a gente consegue reescrever esse cara dessa maneira aqui. Tá? Só cuidado aí. Que essa integral vira um somatório, né? Então, como eu tenho uma densidade aqui, o dt vira delta e eu corto um com o outro aí. Nota que o valor médio ele é um número caracterizando todo o sinal, né? Todo o nível médio do meu sinal, ou a gente pode chamar isso também de nível DC, ou ainda offset do sinal, né? Como se fosse o sinal por inteiro. Então, se o meu processo, primeiro cuidado, né? Se o meu processo não for estacionário, esse valor médio aqui não quer dizer muita coisa, né? Ele vai dar um valor aqui em torno, né? Mas, lembra lá, né? Eu tenho que tomar cuidado para verificar se o meu processo é estacionário ou não. Tudo bem? Então, uma outra definição que a gente pode ter aqui é o valor médio quadrático no tempo, né? Então, é a raiz do valor médio quadrático, a RMS, né? Onde é a raiz positiva aqui desse valor. E aí, basicamente, é aquela uma média quadrática, do mesmo jeito que a gente está acostumado, né? Tanto para o sinal contínuo quanto para o sinal digitalizado aqui, ou discretizado, né? E a variância do sinal é esse momento em torno da média, com a definição bem parecida com o que a gente estava vendo até agora. Tá? A gente tem também momentos cruzados, né? De conjunto, também pode ser substituído por médias no tempo, tá? No caso aí dos processos serem ergódicos. Então, a gente tem aqui a função de covariância cruzada. Então, ao invés de eu fazer o somatório nas médias ao longo do conjunto, né, eu faço essa integral ao longo do tempo, comparando o sinal x e o sinal y, né, em torno da média aqui. Esse aqui é o estimador enviesado da minha covariância cruzada, né? Eu tenho também um estimador não enviesado, desse jeito aqui, onde eu tenho esse, basicamente o que muda é esse fator aqui, ó. E aí eu tenho que tomar cuidado porque esse fator aqui vai depender do atraso tal aqui, né, do meu lag, e uma definição parecida aqui para o meu sinal amostrado também, ok? Beleza. Então, vamos dar uns exemplos aqui, né? Então imagina que eu tenho, como é que eu tenho a distribuição de probabilidade PDF de uma onda senoidal, né? Então eu tenho aqui um processo x de t, em que é definido aqui por esse seno de frequência ômega, amplitude A e fase t, e aí vamos supor que esse θ aqui é uma fase aleatória, né? Então é aleatório se a fase dele for aleatória, tá? Para cada instante de tempo t aí. Então,
a distribuição, essa fase aqui vai ter uma distribuição uniforme entre 0 e 2π, né? Vamos assumir que ela tem uma distribuição uniforme entre 0 e 2π, ou seja, a PDF dela é uma constante dentro desse intervalo e 0, caso contrário, né? Então a gente define isso daqui entre 0 e 2π, pelo fato de ser uma função do tipo seno, né? Com isso, eu calculo aqui a minha função cumulativa, né? Vindo de 0 para valores θ menor que 0 e 1 até 2θ, e a integral daquele cara ali. E aí, como o x de t é um processo estacionário, então qualquer valor arbitrário de t pode ser utilizado, né? Então, se eu posso usar qualquer um, eu vou usar um que me facilita para calcular essa distribuição de probabilidade, né? Então, vamos assumir que o t seja igual a 0 aqui. E aí, então, a função cumulativa aí, CDF do meu sinal x, né, por definição, é a probabilidade da minha variável aleatória ser menor do que esse valor x, né? E aí, a minha variável aleatória relacionada a esse processo aqui é um A seno de θ, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é calcular a probabilidade do seno de θ ser menor que x de A. Essa condição aqui é equivalente a essa expressão aqui, né? E aí, como é que o que isso quer dizer, né? Então, imagina que eu tenho aqui, tentar desenhar aqui, tem uma função do tipo θ, aqui seno de θ, bem difícil aqui, mas dá para entender, eu acho, espero. E aí eu vou ter alguma coisa aqui, por exemplo, com π, 2π e aqui 0, né? Então o seno de 0 é 0. Esse cara aqui vai entre mais ou menos 1. Tá? E aí eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, minha função seno vai fazer uma coisa desse tipo aqui, tá? E aí repara que para eu inverter essa função, né, para eu calcular essa probabilidade aqui a partir do θ, que é a função que eu tenho, né, eu tenho aqui que levar em conta, então imagina que eu tenho, para essa função ser invertível, né, ela tem que ser uma função, então ela tem que ser bijetora, então eu tenho que dividir em duas partes aqui, né. A primeira parte aqui imagina que eu tenho esses dois caras aqui, né, essa primeira parte aqui, esse aqui é o meu x sobre A. Então eu vou ter que olhar ela, deixa eu mudar a cor aqui, entre 0 e x sobre A, o seno inverso, né? E a partir do ponto... isso aqui tá errado, né? Poxa. Essa função aqui, ela passa aqui, né? Deixa eu mudar a cor. Vermelho. Então, ela passa pelo 0 aqui. Então, ela é 0. Em π sobre 2, ela vai para 1. Depois vai para 0 aqui. 0 de novo e vem para 1 aqui. Agora tá certo. Então, eu venho aqui e mudo a cor dessa caneta. Então, passo essa reta aqui, né? Então, desse valor aqui de 0 até x sobre A, eu consigo definir essa função aqui para definir esse cara. A outra parte que eu tenho que definir separadamente, né? Vai de π menos esse x sobre A, que é essa função aqui, até π sobre 2, ou perdão, 2π, até 2π. Então eu separo ela em duas partes, e aí eu consigo calcular a probabilidade, porque eu sei relacionar com esse θ aqui a partir dessas duas partes aqui. Tá? Se eu fizer isso certinho, eu tenho essa função cumulativa e essa função de densidade de probabilidade aqui para minha função senoidal, né? Então repara que a menor densidade de probabilidade aqui é no ponto 0, então ele tem menor chance de estar cruzando zeros do que tem de estar nos valores menos A e A, tá? O que faz sentido, né?
que ele, se você olhar lá a função seno, né, uma função desse tipo aqui, né, então ele tem chance maior de estar aqui mais próximo dessa região aqui do que nessa região cruzando os zeros aqui, digamos, com a minha fase, uma distribuição uniforme da minha fase aí. Um outro exemplo aqui é a autocorrelação dessa função, dessa onda senoidal, né? Então, vamos assumir de novo aqui que o meu θ tem uma distribuição uniforme, né? Então, para qualquer valor de t, a gente vai fazer a autocorrelação da função no tempo t, e depois no tempo t mais tal, aqui, comparar ela com o tempo t mais tal. Esse aqui vai ser o meu x1 e o meu x2. Então, o valor médio é dado aqui pelo valor médio de x, né? A esperança de x. Posso escolher x1 e x2, vou escolher a mais simples, vou escolher x1, e aí calculo essa integral aqui, que é zero, né? Então o valor médio da função seno é zero, né? Porque ela oscila, então para cada parte positiva tem uma parte negativa equivalente. Então esse resultado faz sentido. Ainda mais porque eu estou variando aqui a fase, né? Mesmo com a fase aleatória. Então a função de autocorrelação, eu calculo aqui a esperança desse produto, né? Por definição, como a gente fez. Ou seja, a esperança do produto de x1 por x2, e aí substituindo aqui, né, fica o ao quadrado, seno de ômega t mais θ, mais o seno de ômega t mais o atraso aqui, e aí validando essa integral, né, isso aqui é uma constante, então basicamente eu estou integrando essas funções senos, caio nessa expressão aqui, e aí eu tenho esse resultado aqui. Então, integral de cosseno é zero, e a integral aqui eu tenho que avaliar, né? Ela não vai ser zero para alguns pontos, eu tenho que avaliar onde vai ser aqui. Então, eu vou ter essa expressão aqui para a função de autocorrelação da minha onda senoidal, né? Então, o que é interessante aqui? Que a função de autocorrelação, ela preserva a frequência a frequência desse sinal. Então eu consigo ver a frequência desse sinal aqui, mesmo esse processo aqui sendo um processo aleatório, né? Então essa função aqui, ela não é uma função aleatória, é uma função resultado determinístico, né? Então eu tenho aqui com alguma certeza qual é a frequência que está presente no meu sinal a partir dessa função de autocorrelação. Se eu assumir a ergodicidade para a função de correlação, né, a média temporal aqui tem que levar no mesmo resultado, né? Então a gente fez aqui entre duas amostras do meu intervalo, né? Agora a gente vai fazer para a mesma função, só que com um atraso de tal aqui, né? E aí substituo aqui na função, caio aqui nessa integral, ela vai ser bem parecida com a outra que a gente viu, né? E aí eu vou ter esse mesmo resultado. Então, ou seja, a média de conjunto, ela deu igual à minha média no tempo para a função de autocorrelação, né? Então, mostra aí a ergodicidade dessa função. Tá? Um outro exemplo aqui interessante em processos estocásticos, bem comum, é o sinal que a gente chama de sinal telegráfico assíncrono, aleatório, né? Então, eu tenho uma função no tempo que pula entre dois intervalos aqui de tempo, tá? E aí o tempo de salto, né, o tempo de cruzamento de zero, que a gente chama, é uma variável aleatória, seguindo uma distribuição de probabilidade desse tipo aqui, que é a de Poisson, né? Então a gente modela o tempo de cruzamento como um processo de Poisson, a partir desse parâmetro lambda aqui, que significa o número de cruzamentos por unidade de tempo, basicamente, tá? Se o processo está em regime, quer dizer, eu tenho um tempo relativamente longo aqui, né, esse tempo tendo para o infinito, a probabilidade de eu estar no valor A ou no valor B, ela é a mesma, tá? Para esse tipo de processo aqui. Então, por consequência, a minha média do sinal é zero, né? Porque a contribuição da parte superior é igual à contribuição da parte inferior. Como eu estou calculando a média entre um e o outro, né, então a média tende a zero. Então, repara que interessante que a média aqui é um valor do meu sinal que o meu sinal não pode assumir, né? Ou ele é A positivo ou A negativo. Então, a média nem sempre é um valor representativo aí, muito cuidado, né? E aí, se a gente quer calcular a autocovariância ou autocorrelação do sinal, né, a gente tem que avaliar esse produto aqui, x de t e x de t mais tal.
E aí repara que, dependendo do meu atraso, né, o x, esse valor vai ser a ao quadrado, que, por exemplo, digamos que eu estou multiplicando o sinal nesse ponto com esse ponto aqui, ou ele vai ser menos a ao quadrado quando eu tive um cruzamento de zero só. Né? Se eu tive um cruzamento de zero, ele vai ser menos. Se eu tive mais de um cruzamento de zero, ou um número par de cruzamentos de zero, ele vai ser mais a ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu começar aqui de baixo, né, tive um cruzamento de zero, o produto é negativo. Dois cruzamentos de zero, o produto ainda é positivo. Então, funciona. Né? Então, a probabilidade total para A ao quadrado, né, para eu estar aqui dentro, nessa região, é a probabilidade dos eventos pares, número de cruzamentos pares, né, e a probabilidade total para um A negativo é a probabilidade relacionada ao número de cruzamentos ímpares aqui de zero. Tá? Aí, se eu faço essas duas, esse cruzamento aqui, né, então eu estou somando esse produto, né, então eu estou somando cada um dos produtos relacionados ao cruzamento par e cada um dos produtos relacionados aos cruzamentos ímpares, né? Então eu tenho aqui uma série infinita, né, desse tipo aqui, e aí lembrando que a probabilidade é sempre um valor menor que 1, então eu consigo reescrever essa série infinita, aliás, eu tenho o valor aqui da função densidade de probabilidade, né, então eu consigo reescrever essa série infinita dessa maneira aqui, utilizando essa função de probabilidade, e aí eu coloco em evidência esse exponencial aqui, eu coloco em evidência esse tal elevado a k aqui, né? Simplesmente rearranjo eles, e aí eu simplifico essa expressão dessa maneira, de modo que essa função aqui converge, né, para um valor. Ela tem a gente avalia a taxa de convergência dela e cai nessa resultado aqui exponencial. Então ela converge para uma exponencial também, né? Esse resultado aqui não é bem clássico, né? Então, o que ele quer dizer, né? Que a função de autocorrelação desse processo telegráfico, né, é uma exponencial negativa, né? Então ela decai aqui de acordo com o meu atraso tal. Um exemplo também bastante útil para a gente é o conceito de ruído branco, né? Ele é um conceito teórico, bastante teórico, mas ele é um conceito extremamente útil para a gente, né? Então, a gente pode abstrair o conceito de ruído branco a partir daquele exemplo do sinal telegráfico 5, né? Então, imagina que eu tenho aquele lambda tendendo ao infinito, né? Então, eu tenho esse valor aqui de lambda tendendo ao infinito, e esse lambda significa a taxa de cruzamento de zero por unidade de tempo. Então, uma abstração que eu posso fazer é que o meu sinal ruído branco tem uma taxa de infinitos cruzamentos de zero por unidade de tempo. Tá? Então, para cada unidade de tempo, eu vou ter um valor infinito de cruzamentos de zero ali. E aí, se eu assumir esse caso aqui, né, a minha função de autocorrelação no limite ali do delta tendendo ao infinito, é uma exponencial de menos lambda, né, módulo delta. Então, no limite, esse cara aqui tende para uma função do tipo delta de Dirac. Tá? Então, a gente modela uma função, um processo estocástico chamado ruído branco com uma função de autocorrelação do tipo delta de Dirac. Tá? Na prática, esse processo não ocorre, né, não é fisicamente realizável, eu não consigo ter infinitos número de cruzamentos de zero num tempo arbitrariamente pequeno, né? Então eu só consigo aproximar. Esse tipo de aproximação é o chamado que a gente chama de ruído branco limitado em banda, tá? Cuja função densidade espectral, a gente vai ver lá na frente, ela é constante dentro de uma banda. Então a gente vai relacionar o conteúdo espectral dessa função de autocorrelação aqui lá na frente, né? Mas basicamente é por isso que a gente chama ele de limitado em banda. Um outro exemplo bem prático aqui, bem interessante, é o problema de reflexão acústica, né? Então imagina que eu tenho uma fonte, um receptor e um refletor rígido aqui, né? Um anteparo rígido com refletor. E aí esse microfone mede o sinal dessa fonte via caminho direto e via o caminho desse refletor aqui. Então a gente já viu esse problema lá atrás, quando a gente estava falando de atraso, né? Então, se eu imaginar que o sinal dessa fonte aqui é do tipo banda larga, né?
Então a gente já viu, é um tipo onda larga, né? Uma consequência desse resultado do ruído branco, né, que a gente viu, é que a minha função de autocorrelação de delta é uma função do tipo curta, né? Então a gente lá o sinal telegráfico, ele tinha uma função de autocorrelação espalhada, dependendo do lambda aqui, né? Da taxa de cruzamento de zero, esse decaimento é grande. Na medida em que esse decaimento aqui esse lambda tende para o infinito, né? Esse decaimento aqui tende a ser cada vez mais rápido e no limite ele tende a um delta de Dirac, tá? Então, se eu tenho um ruído do tipo banda larga, essa minha função de autocorrelação, ou perdão, se eu tenho um sinal do tipo banda larga, a minha função de autocorrelação é tipicamente curta. E aí, se eu definir esse delta aqui como intervalo, a diferença entre os tempos de cada caminho, né? Eu consigo calcular a autocorrelação desse sinal. Então, basicamente, aplico aqui na definição. Então, a esperança estatística desse produto, né? Coloco as duas funções aqui, faço o produto entre elas, né? Então, a partir do momento que eu faço o produto, aplico a definição de autocorrelação para o sinal SS e para o sinal SS, basicamente. E aí eu vou ter essas três expressões aqui, né? Então eu vou ter o sinal SS vezes uma amplitude aqui em tal. Eu vou ter uma outra aqui que depende de delta, do meu sinal autocorrelação de SS, um atraso em delta e um avanço em delta, tá? O que isso quer dizer? Que eu vou ter aqui o meu sinal calculando a autocorrelação dela, né? Eu vou ter a autocorrelação do próprio sinal, demonstrada ali em zero, né? Isso já é esperado, porque ele vai ser, a máxima correlação vai ser dele com ele mesmo, sem atraso, né? Mas repara que, por conta do sinal vindo com um certo atraso delta, né? Eu vou ter um pico de autocorrelação delta segundos depois e na minha função de autocorrelação, tá? Então, esse pico aqui na função de autocorrelação, ele vai indicar para mim esse atraso que aconteceu, tá? Independentemente do tipo, ou de certa maneira, né, independente do tipo de sinal que saiu aqui da fonte, né? Desde que ele seja um ruído do tipo, um sinal do tipo banda larga. Tá? Então, esse exemplo é bem interessante. Um outro exemplo aqui, né? Então, imagina que eu tenho uma função de correlação de um sinal transiente, né? Então, se ele é um sinal transiente, eu consigo escrever ele em termos de par de transformada de Fourier. Já viu isso daqui, né? Então, a transformada de Fourier dessa função de autocorrelação, né? A gente pode aplicar aqui por definição. E aí, a integral aqui de menos infinito da função vezes a exponencial, né? E aí, o RxX é esse produto. Perdão, é a integral desse produto dt, ou dt, né? E aí, fazendo uma mudança de variáveis, eu consigo reescrever essas integrais aqui, de tal que eu fico x vezes x conjugado, que é um módulo de x ao quadrado, tá? Então, o que esse resultado me dá? Que o módulo da transformada de Fourier ao quadrado é a integral, essa integral aqui, né? Que é a transformada de Fourier da função de autocorrelação. Ou seja, a densidade espectral de energia, que é esse cara aqui que a gente já viu, né? E a função de autocorrelação são pares de Fourier. Então a gente tem essa relação de pares de Fourier entre essas duas quantidades aí. Tudo bem? E qual que é a vantagem aqui, né? Que por que eu uso essa função de autocorrelação aqui, né? E não a transformada de Fourier do meu processo estocástico propriamente dito, né? Porque, lembra lá, esse cara aqui, a função de autocorrelação, ela não é aleatória, ele é uma quantidade determinística, né? Ele é um momento estatístico representativo do meu processo estocástico, né? Então, a ideia é a gente não trabalhar diretamente com o processo estocástico, mas com os momentos estatísticos dele. E aí eu tenho uma representação espectral pro meu momento estatístico. Então, basicamente, isso é a informação que eu tenho a partir daqui. Agora, imagina que eu quero calcular a correlação cruzada entre dois sinais desse tipo aqui, né? Então, eu tenho um sinal de x
que depende de um harmônico mais um termo aqui, e um sinal Y, que depende desse harmônico, mesmo harmônico ômega, mais um termo múltiplo desse harmônico aqui, n de ômega t. Tá? Então imagina que eu tenho, por exemplo, uma máquina rotativa, e aí eu tenho uma certa rotação, e aí eu meço alguma coisa que tem uma pá, e aí eu tenho um harmônico relacionado a essa pá, né? Então, se eu calcular a correlação cruzada entre esses dois sinais, aplico aqui na definição, não é muito complicado, né? Basicamente integral de senos e senos ao quadrado aqui, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, né? Então, repara que a autocorrelação, a correlação cruzada vai dizer qual é o harmônico comum entre o sinal Y e o sinal X, tá? Mas o interessante aqui é que ela vai preservar uma informação de fase também. Então ela vai dizer qual é o harmônico em comum e qual é a diferença de fase desse harmônico especificamente, tá? Então se eu tivesse outros harmônicos aqui em comum com esse em X, em comum com o meu sinal Y, eu teria um somatório de outros termos com esses outros harmônicos preservados e com a diferença de fase entre eles preservada também, né? Repara que se eu fizer a autocorrelação, eu não tenho essa informação, né? Porque eu não estou relacionando um sinal com o outro e também não tenho informação de fase, tá? Então, correlação cruzada me dá também, um resultado interessante aqui, é que a correlação cruzada ela me dá também uma informação de diferença de fase, tá? Então, repara que a gente está construindo aqui algumas características que me dizem harmônicos em comum e diferenças de fase, né? Amplitudes, relacionando amplitudes para harmônicos e diferenças de fase aí, tá? Beleza. Agora imagina aqui como um último exemplo, né, que eu tenho um sinal contaminado por um ruído, e aí é um modelo de ruído aditivo, né? Então imagina que eu tenho um sinal mais um ruído aditivo, e aí eu estou olhando esse cara Y aqui. Isso é um modelo comum quando eu estou modelando o ruído dado por uma medição, né? Eu sei que eu tenho um sinal mais um ruído em cima desse sinal aí, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu fizer essa autocorrelação do meu sinal, né? E aí, antes disso, é interessante ver que a correlação cruzada do meu sinal com o meu ruído vai me dar esses componentes de média aqui, né? Vai me dar essa relação. E se eu fizer em torno da média, esses dois caras aqui vão ter uma autocovariância zero, tá? O que quer dizer que esses dois sinais aí são estatisticamente independentes. Então, o meu ruído é independente do meu sinal. Basicamente, a gente pode dizer uma consequência dessa hipótese aí. Se esse é o caso, né, então eu faço a autocorrelação do meu sinal, eu vou ter esse resultado aqui. Um termo que depende do sinal somente, né, vai depender da autocorrelação do sinal somente, um termo que vai depender da autocorrelação do ruído somente e um termo que vai depender só dos valores médios desse sinal aqui. Então, se eu tenho a média zero, esse termo aqui cai fora, e aí eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó, que a autocorrelação do meu sinal com ruído aditivo é a autocorrelação do sinal mais a autocorrelação do meu ruído. E aí, dependendo das características desse sinal e desse ruído aqui, né, eu tenho tipicamente um ruído de banda larga, né, que é, isso me leva, que é aquela ideia do ruído branco que a gente falou, né, isso me leva que a autocorrelação dele tende a alguma coisa próxima do delta de Dirac, tá? Então a autocorrelação do meu ruído, ela tende a cair rapidamente em torno do tal igual a zero, enquanto que a autocorrelação do sinal, propriamente dito, ele se preserva ali. Então eu consigo recuperar informações do meu sinal e filtrar essa influência do ruído dele, tá? Um outro exemplo aqui, bem interessante, é um problema de atraso no tempo, né? Um outro atraso de tempo. Então aqui eu vou ter um carrinho viajando com uma velocidade v constante, né? Então imagina aqui que eu tenho os deslocamentos das rodinhas aqui em x e y, né? E aí o meu y, que eu estou dizendo,
é o desigual ao deslocamento de x depois de um certo tempo t. Então o carrinho está indo naquela velocidade, né? Tudo que passa em y passou no x depois de um certo tempo t. E aí esse atraso aqui é dado por uma velocidade constante, né? E também depende dessa constante aqui de dimensão. Então a função de correlação cruzada, simplesmente substituo aqui e aplico uma definição, né? Como eu sei que ela tem esse atraso, eu tenho que a autocorrelação a correlação cruzada, perdão, do meu sinal, vai dar a autocorrelação do sinal x com um certo atraso delta. E esse atraso delta é justamente esse atraso no tempo dado pela velocidade do carrinho, né? Por exemplo, a velocidade desse carrinho com esse atraso entre os dois sinais ou pelo pico da função de correlação cruzada. Então essa é uma técnica muito comum para se estimar velocidades, por exemplo. Né? Então eu vou terminar aqui e na próxima parte a gente continua falando sobre o espectro com o processo estocástico.